A prisão está incorporada à minha existência. É assim que Frei Beto define o período em que ele ficou preso durante a ditadura militar. Ele participou ativamente da oposição ao regime, compondo o grupo de resistência dos frades dominicanos. Por conta disso, ficou 4 anos encarcerado, passando por mais de 10 prisões. Mas a vida dele na cadeia rendeu obras premiadas, como Cartas da Prisão e Batismo de Sangue, com descrição dos bastidores do regime, como a morte de Carlos Marighella e as torturas sofridas pelo Frei Tito. Com o fim da ditadura, Frei Beto continuou o trabalho na luta pelos direitos humanos. Hoje, nos 60 anos do regime militar, a democracia brasileira continua extremamente frágil, abalada, principalmente depois da passagem de Jair Bolsonaro pelo poder, que chegou a tentar um golpe ao perder as eleições. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Esse é mais um episódio do nosso especial Democracia, nesse 1º de abril. Então, a data que marca os 60 anos do golpe de 64, em memória dos mortos e desaparecidos, torturados nesses anos de ditadura militar. Eu vou conversar hoje com Frei Beto, que é escritor, educador popular, assessor de movimentos sociais e frade dominicano também. Frei Beto, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL e ao Em Detalhes também. Obrigado, Gabriela, a você, ao ICL, toda a equipe aí, minha amiga. Fico muito grato de poder, mais uma vez, fazer memória, daí que vem o verbo comemorar, fazer memória dos 21 anos da ditadura militar. Muito bom. E a gente que agradece, a nossa equipe toda que agradece, é um prazer receber o senhor. Eu vou começar perguntando, Frei, como é que foi essa sua trajetória durante a ditadura? E claro que aqui, quando a gente fala sobre a sua trajetória, também a gente está falando de um grupo religioso, né? Mas eu quero trazer alguns pontos aqui para o senhor ressaltar. O senhor foi preso em 2 ocasiões, né, 2 vezes. Em uma delas, inclusive, o senhor foi confundido com o Betinho, né, militante da Ação Popular, muito importante, um grupo católico de esquerda. E o senhor escrevia muitas cartas nesse período, deram origem a livros, então existe uma produção muito vasta desse período documentado em publicações. Quais são as memórias que te marcam dessa época que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? E como é que a religiosidade se acentuou nesse período para o senhor? Bem, Gabriela, primeiro, já que você se referiu aos escritos, eu tenho 4 livros de resgate desse período da ditadura militar. E quem estiver interessado pode entrar na minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's, .org, freibeto.org. O livro mais conhecido é o Batismo de Sangue, em que eu narro justamente a prisão de um grupo de frades dominicanos que apoiava a resistência armada à ditadura e de como fomos presos, torturados, processados, enfim. É todo um apanhado sobre a mão dura da ditadura que se abateu sobre esse grupo de frades, acusados de terroristas. Outro livro são as Cartas da Prisão. Durante os 4 anos que eu estive preso na segunda prisão, de 1969 a 1973, eu escrevi muitas cartas. É evidente que nem todas estão contidas no livro, mas muitas cartas que foram recolhidas aqui fora por amigos, inclusive várias saíram clandestinamente dos 8 cárceres pelos quais passei, e essas cartas foram reunidas num livro chamado Cartas da Prisão, editado pela Companhia das Letras. O Batismo de Sangue é da editora Rocco. Há um terceiro livro, que é o Diário de Fernando, com o subtítulo
nos cárceres da ditadura militar brasileira. O Frei Fernando, meu colega, teve a ousadia e a paciência de fazer um diário dos nossos 4 anos de prisão. Evidente que não estão todos os dias ali, porque muitas vezes, devido às mudanças de cárcere, devido às revistas que faziam nas nossas celas, ele se viu obrigado a destruir o material. Mas o material que foi recuperado é altamente precioso. Eu creio que é o único diário daquele período feito por um preso político, durante os 21 anos da ditadura. Também é de editora Rocco. E, recentemente, publiquei um livro chamado Tom Vermelho do Verde, que aborda, baseado em fatos reais, o segmento mais atingido pela repressão da ditadura. Muitos, eu inclusive, acreditávamos que o segmento mais atingido era aqueles que pegaram em armas, ou o movimento estudantil, ou o movimento sindical, ou os partidos comunistas. Nada disso. O segmento mais atingido foram os povos indígenas, principalmente na construção da Transamazônica, que ocupa ali uma linha horizontal no nosso mapa, e na construção da rodovia 174, que liga Manaus a Boa Vista, portanto, já uma linha vertical. Ali, pelo menos 2.000 indígenas da etnia Waimiri-Atuari foram massacrados pela ditadura. Então, na verdade, nós, frades dominicanos, eu já era militante cristão de esquerda antes da ditadura, já desde os 13 anos. A minha militância se iniciou muito cedo, em 1959, e já em 1964, quando houve o golpe, eu era dirigente da Ação Católica, do segmento de estudantes secundaristas, a JEC, Juventude Estudantil Católica, e morava num apartamento no Rio, junto com a direção nacional da JUC, a Juventude Universitária Católica, da qual o Betinho havia sido militante. A JUC, quando fez uma opção de atuação política partidária, sabiamente criou um outro movimento para não misturar com a JUC a militância política partidária e, portanto, isso acabaria recaindo nas costas da igreja. Então, eles fundaram um movimento político chamado Ação Popular. E quando eu fui preso pela primeira vez, em junho de 1964, praticamente na raiz do golpe, né? O golpe tinha ocorrido apenas 2 meses antes, fomos todos levados para o Arsenal da Marinha, pelo Serviço Secreto da Marinha, o Senimar, e ali eu fui torturado, confundido com Betinho, o Betinho da Ação da Cidadania, né, do combate à fome, enfim, tão conhecido no Brasil, a quem agora ergueram uma estátua no Rio, muito significativa. Então, afinal, chegou um momento que os torturadores se deram conta que estavam equivocados, né? Mas havia essa semelhança, Betinho, os 2 Belo Horizonte, os 2 Ação Católica, e os militares não faziam diferença entre AP e AC, Ação Popular e Ação Católica. Para eles era, né, tudo farinha do mesmo saco. E então fiquei preso 15 dias em companhia dos outros dirigentes da Ação Católica, fui solto, não houve processo, e depois, no ano seguinte, em 65, é que eu ingressei na Ordem dos Frades Dominicanos. E fui, em 65, para Belo Horizonte, depois para São Paulo. Em São Paulo, me uni a outros frades na resistência à ditadura, dando apoio, sobretudo, ao movimento organizado pelo Carlos Marighella, Ação Libertadora Nacional. E meu trabalho mais específico era tirar pessoas perseguidas do país. Então, me transferi para o Rio Grande do Sul e fui ali fazer o trabalho de passar pessoas pela fronteira do Brasil com a Argentina e com o Uruguai. E fomos todos presos
em novembro de 69. Né? Isso tudo está detalhadamente explicado, sobretudo no batismo de sangue, muito torturados, e eu fui trazido de Porto Alegre para São Paulo e fiquei 4 anos em vários cárceres, sendo que houve uma peculiaridade com nós, frades dominicanos. Dos 8 que foram presos, vários foram soltos já no primeiro ano de prisão, porque não tinham, a eles não era atribuído nenhuma tarefa mais pesada. O Frei Tito, que foi o mais torturado de todos nós, aliás, esse ano, quero lembrar, nós comemoramos, além dos 60 anos do golpe, 50 anos do martírio de Frei Tito de Alencar Lima, que é considerado assim uma figura emblemática dos torturados brasileiros. E quero convidar as pessoas que nos acompanham aqui para comparecer à cerimônia que vamos prestar a ele de manhã e de tarde do dia 10 de agosto desse ano, que é um sábado, que foi exatamente a data em que ele se matou em decorrência das torturas sofridas. Então, nós vamos fazer essa celebração em homenagem ao Tito. Então, não é uma celebração religiosa propriamente, é uma celebração cívica com filmes, depoimentos, enfim, e música, e convido a todos a comparecer à Escola Nacional Paulo Freire, que fica aqui no Vergueiro, né? Então, nós ficamos presos, e o que aconteceu de peculiar conosco é que os 3 frades que ficaram os 4 anos, o Ivo, o Fernando e eu, 2 anos após a prisão, nós fomos transferidos para o meio dos presos comuns. Então, isso está também descrito nas cartas e descrito no Diário de Fernando. E então vivemos algo muito singular, que foi a condição de presos comuns durante 2 anos. E foi isso, eu acredito, né, que o senhor até coloca em alguns depoimentos seus, que teve um impacto no ponto de vista da sua espiritualidade, da sua religiosidade também, né, Frei Beto? E eu também queria aproveitar e te perguntar, depois desses 4 anos preso, o senhor poderia ter escolhido sair do país, mas o senhor decidiu ficar também. Então, o que influenciou nessa tomada de decisão do senhor? Olha, justamente a minha espiritualidade. Eu sou discípulo de um prisioneiro político, como todos nós cristãos, né? Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Como vários companheiros e companheiras meus, ele foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos. Então, o nosso dever como cristão é justamente lutar por liberdade, lutar por justiça, lutar contra todas as formas de opressão, preconceito, discriminação. E justamente quando eu terminei, quando fui solto no fim de 1973, houve muita pressão da família, da igreja e da própria ditadura para que eu saísse do país. E com a vantagem, né, de que eu poderia escolher vários pontos do planeta onde existe um convento dominicano e seria muito bem recebido, até com a aura de Marte, esse rapaz que sofreu, né, tantos anos no cárcere, etc. Mas decidi ficar aqui, porque meu trabalho é com esse povo brasileiro. Eu nunca quis morar fora do Brasil, nunca quis me exilar, mesmo com o risco permanente que houve, evidente, de ser novamente preso ou até assassinado. Sim. Então fui morar. A minha espiritualidade, esse sentido evangélico do serviço aos oprimidos, aos mais pobres, me levou a morar numa favela, a favela de Santa Maria, em Vitória, capital do Espírito Santo. Ali fiquei 5 anos e rodando o Brasil, ajudando a organizar as comunidades eclesiais de base. Eu gostaria também de trazer um ponto que o senhor citou na sua fala, que foi o período que o senhor apoiou Marighella, né? E nesse ponto, o senhor nunca pegou em armas, mas tinha um trabalho ali de apoio, né? De talvez ajudar a esconder pessoas, a salvar a vida das pessoas, né? Como é que foi esse período? Queria que o senhor trouxesse alguns relatos, porque foi bastante importante também.
Sim, foi bastante importante, bastante arriscado, inclusive. Mas o próprio Marighella, ele dizia que não fazia sentido um frade pegar em armas, porque ele dizia, um guerrilheiro eu posso formar em 6 meses, um frade eu não formo em 6 meses. Então, o nosso trabalho é um trabalho de apoio, nós acolhíamos os feridos, conseguimos documentos falsos para aqueles que queriam deixar o país, principalmente passaportes, dávamos apoio às suas famílias. Enfim, nós fizemos um trabalho samaritano, um trabalho de acolhimento. E no meu caso específico, quando me transferi para o Rio Grande do Sul, de facilitar a fuga, que é uma tradição da igreja, desde o Antigo Testamento, há esse relato, né, dos hebreus no Antigo Testamento, depois no Novo, os cristãos vêm nessa linha de que, como discípulos de um prisioneiro político, nós temos obrigação de acolher aqueles que são injustamente perseguidos, né? E isso a igreja fez no século XX muito nas 2 grandes guerras, né? Principalmente na Segunda Guerra, o Vaticano teve uma postura ambígua diante do nazifascismo, mas sem dúvida nenhuma também deu fuga a milhares e milhares de judeus, né? Que hoje reconhecem que se livraram do nazifascismo graças à rede da Igreja Católica pelo mundo afora. Então isso é um princípio nosso que eu não podia abrir mão de jeito nenhum. E quando nós participamos dessa apoio à luta armada, era baseado no princípio de Santo Tomás de Aquino, que também foi dominicano, chamado tiranicídio, ou seja, quando há um tirano e não há outra maneira de eliminar a tirania, voltar à democracia, se não derrubando pela ação violenta, isso é justo e legítimo. É o princípio até hoje defendido também nos documentos da igreja posteriores a Santo Tomás. Então, por isso, nós pegamos em armas, porque não havia nenhuma via democrática naquela época para derrubar a ditadura. E, graças à nossa luta, graças ao sacrifício de muitas pessoas, graças a toda uma mobilização dentro e fora do país, a ditadura veio a cair em 1985, né? 21 anos depois. Durou muito, muitas atrocidades. E eu lamento que essas atrocidades, os responsáveis por elas, pelos assassinatos, torturas, desaparecimentos em nome do Estado, não tenham sido investigados, julgados e devidamente punidos, como aconteceu no Chile, na Argentina e no Uruguai. É por isso que o Brasil continua vivendo à sombra de quarteladas, né? É por isso que houve o 8 de janeiro de 2023, porque o Brasil cometeu o grave erro de não ter apurado até hoje e punido aqueles que cometeram crimes hediondos ao longo de 21 anos de ditadura. Justamente, Frei, e aí que eu queria entrar, né? A gente teve, por exemplo, um papel fundamental há 10 anos da Comissão Nacional da Verdade para as famílias, para as pessoas que ficaram, muitas inclusive não têm até hoje notícia do que aconteceu com os seus pais, mães nesse período, né? E muitos só puderam ter essas respostas de fato com a Comissão Nacional da Verdade. E a gente tem tido algumas decisões do governo Lula que eu queria ouvir a avaliação do senhor, né? Por exemplo, a de não ter oficialmente um evento que lembre a memória dos 60 anos do golpe, ou então também, que eu acho que está muito relacionado, o de não ter esse incentivo a um museu de memória também desses familiares e dos direitos humanos também, que seria a semelhança do que existe no Chile, né? Porque até foi uma ideia do ministro Flávio Dino no ano de 2023, quando ele visitou o Chile na ocasião dos 50 anos do golpe no país chileno. Então, eu queria ouvir o senhor a respeito disso, e justamente a gente teve o 8 de janeiro, e muito se diz numa tentativa do presidente Lula de tentar apaziguar supostamente os ânimos, vamos dizer assim, com os militares. A gente tem forças, inclusive conservadoras, muito fortes desde o momento que o Jair Bolsonaro assumiu e permaneceu por 4 anos no poder, e quase tivemos aí o golpe no 8 de janeiro.
Essa conjuntura toda, como é que o senhor está avaliando isso em paralelo a essas ações, essas decisões do presidente Lula, Frei Beto? Bem, eu sou muito amigo do presidente Lula, manifestei a ele a minha discordância, escrevi um artigo, né, que está rodando aí nas redes, chamado Jamais Esquecer, no qual também eu ressalto essa discordância, e lembro que ele, Lula, foi preso político. Eu participei, eu estava na casa dele no dia que ele foi preso, em 1980, e foi julgado como prisioneiro político pela Auditoria Militar de São Paulo e, posteriormente, foi julgado pelo Superior Tribunal Militar em Brasília e foi absolvido, evidente. Agora, foi preso político e o Lula já disse claramente que é contra qualquer anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Então, para minha cabeça, é um pouco difícil entender como que ele é contra qualquer anistia a uma simples intentona comparada com 21 anos de atrocidades da ditadura militar e, ao mesmo tempo, propõe esquecer ou não comemorar, né, fazer memória desse fato que marca profundamente para sempre a história do Brasil. É inútil a reação que ele provocou está mostrando como há uma avalanche de manifestações de todo tipo, inclusive para que se reabra a Comissão da Verdade e apure os mortos e desaparecidos. Então provocou o efeito contrário, né, como aquele livro Avesso da Pele. No que ele foi censurado, virou best-seller. Então eu creio que não há como apagar. A questão da ditadura no Brasil é como o Holocausto, né? Jamais será esquecido. Isso, e nós que fomos presos políticos, sofremos, né, que tivemos pessoas muito ligadas a nós sacrificadas, como é o caso do Frei Tito, temos a obrigação moral, cívica, de estar sempre mantendo aceso essa vela dos mortos e desaparecidos e apontando para aqueles que foram responsáveis por essas atrocidades. Eu quero também aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor que eu acho fundamental, que tem a ver com esse momento político e em relação à religião que a gente está vivendo, né? Porque o senhor, já ouviu o senhor dizer que política e fé não são dissociadas. E aí isso pode ser um tanto quanto assustador para quem está nos ouvindo e talvez não conheça o trabalho do senhor, né? Acho difícil, mas enfim, para quem nos ouve depois de ouvir, por exemplo, a Michelle Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, discursando na Avenida Paulista, né? O senhor foi um preso político religioso durante o período da ditadura militar, isso é fundamental. O senhor defende a teologia da libertação, lutar contra a opressão. Eu citei aqui a Michelle Bolsonaro para a gente dar um exemplo, porque a Igreja Católica também tem perdido cada vez mais espaço para o neopentecostalismo, perdão. Mas como é que a visão do senhor se difere dessa visão da extrema-direita em relação à política e religião, Frei Beto? Olha, é muito simples. Primeiro, eu defendo a conquista da modernidade, que institucionalmente não podemos confundir religião e política. Daí a importância da laicidade do Estado. O Estado não pode ter um caráter religioso. Já essa direita quer que o Estado tenha caráter religioso. Eu defendo que nas nossas vidas pessoais não há como separar religião e política. Elas estão mescladas. A sabedoria consiste em não partidarizar as religiões, ao contrário do que o Bolsonaro sempre tentou. Ou seja, ele quis dar um caráter partidário aos evangélicos no Brasil e não sacramentar o Estado, ou seja, você não pode cristianizar o Estado no sentido de que o Estado se defina como cristão, né? A própria existência outrora, felizmente não existe mais no Brasil, de um partido democrata cristão. Um partido não pode ter o nome de cristão, porque um partido tem que representar todo o segmento da sociedade
que aprova o seu programa ou seus candidatos, sejam pessoas ou eleitores ateus ou crentes, não importa. Então, isso é uma contradição. Então, a diferença minha com esse pessoal da direita é justamente que eu defendo que não se pode confessionalizar a política, né? Eu jamais admitiria que o presidente dissesse vamos nomear um juiz terrivelmente evangélico, e também não podemos partidarizar a religião. Jamais admitiria que um padre colocasse na sua missa a bandeira do PT e dissesse aos seus fiéis que tem que votar em tal partido, como, aliás, padres e pastores fazem hoje em relação à direita, dizendo que quem está na oposição é comunista, abortista, etc., não sei o que, terrorista, possivelmente, enfim. Então, essa é a minha postura, uma postura que eu considero acertada, equilibrada e que não se confunde em nada com a postura dessa direita fanática, voraz, que vive de fake news e quer manipular a consciência religiosa de um grande segmento do povo brasileiro. E acho que vale o senhor falar também rapidamente nesse finalzinho, porque eu citei aqui a sua defesa sobre a teologia da libertação, né? Em oposição ao conservadorismo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Eu queria lembrar isso. Eu sou da teologia da libertação. O que é teologia da libertação? Nenhuma teologia é neutra. Ela pode... A religião, como a política, pode servir para libertar, como pode servir para oprimir. Basta conhecer a história da espécie humana. Ao longo de séculos e séculos, milênios, a religião, como a política, serviram ou para libertar ou para oprimir. Então, a religião que Jesus nos trouxe é libertadora, mas a teologia que se ensinava, o que é a teologia? A maneira de entender as coisas de Deus, a que se ensinava no Brasil e na América Latina, era proveniente da Europa, que era uma teologia liberal, uma teologia que, por exemplo, defendia as ditaduras do general Franco na Espanha e do Salazar em Portugal. Então, a teologia da libertação é justamente uma leitura da Bíblia, uma leitura da igreja a partir dos pobres, a partir dos oprimidos. Por isso que se chama teologia da libertação. E nessa linha, eu dei um curso aí no ICL, né, como entender os evangelhos, que aqueles que nos acompanham podem, levantando o site do ICL, encontrar esse curso, mas eu estou escrevendo uma tetralogia à luz da teologia da libertação para explicar numa linguagem didática os 4 evangelhos. Então já a editora Vozes, que está publicando, já foi editado o livro sobre o evangelho de Marcos, que historicamente foi o primeiro a ser escrito, chamado Jesus Militante, e agora está saindo Jesus Rebelde, que é sobre o evangelho de Mateus, e virão também o de Lucas e o de João. Então, quem tiver interessado, acessando a minha livraria virtual, né, terá alcance desses livros. E repito, é freibeto.org. Tudo junto, né? Frei Beto é tudo junto, não tem ponto, tem separação, e o Beto é com 2 T's. Muito bem, Frei, é um prazer imenso para a gente aqui no ICL te receber. O Frei Beto é escritor, educador popular, assessor de movimentos sociais, frade dominicano. Tenho um máximo respeito pela sua história e agradeço profundamente pelo seu trabalho, pela sua contribuição para a nossa sociedade. Muito obrigada. Até Gabriela, uma próxima. Sou eu que agradeço a você, a todo o pessoal que nos acompanha. E vamos guardar o pessimismo para dias melhores e muita coragem e confiança em Deus, porque haveremos de vencer. Vamos vencer, e é isso, né? Golpe nunca mais tem sido a nossa campanha aqui. É isso. Um abraço. Obrigado, felicidade aí para todos, todas. Obrigada, Frei Beto. Muito bom, Frei Beto, lembrando ao curso dele aqui no ICL, né? Como entender os evangelhos, vale a pena. Então eu vou aproveitar para falar do nosso próximo curso aqui, que vai ser nessa semana, para quem está nos acompanhando, no dia 1º de abril, a gente vai ter
um curso com um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos e do mundo também, que é o Elliot Aronson, no dia 7 de abril, portanto domingo, às 8 horas da noite, um evento online gratuito que você pode se inscrever pelo indetalhesicl.com.br e ter acesso também, se você fizer a sua inscrição na nossa plataforma. Lembrando, você pode ter acesso a outros cursos, como, por exemplo, do Frei Beto e a web documentário exclusivo. A gente tem um web documentário também sobre os 60 anos do golpe, que foi lançado na semana passada, um pouquinho antes da gente completar os 60 anos do golpe. E agora a gente vai ter essa aula com o Elliot, que justamente a gente fala sobre psicologia social. Ele é autor também de um best-seller, O Animal Social, e vai dar uma aula gratuita e inédita para todo mundo que se inscrever nesse link que está aí na sua tela, sobre ciência do comportamento humano, e tem muito a ver sobre como a gente pode escapar dessas tentativas de manipulação da extrema-direita. A gente estava agora há pouco conversando com o Frei Beto sobre a extrema-direita, então é fundamental a gente falar sobre isso, num momento que a gente vive muita desinformação e manipulação política também. Então vamos nessa, vai ser no dia 7 de abril, domingo, 8 horas da noite. Não se esquece de inscrever, porque vai ser muito boa, em detalhesicl.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, sempre de segunda a sexta-feira. Para quem me acompanha pelo YouTube, na sequência tem Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, o CL Notícias, segunda edição. Lembrando que estamos também nas plataformas de áudio. Até amanhã. Você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva, por exemplo. Já deve ter ouvido falar de psicologia social. Vários termos que você ouve falar, eles não surgiram do nada, eles foram criados. E o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo. Em todo o planeta, poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Aronson, que escreveu esse livro, O Animal Social. Elliot Aronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos. É como se fosse um Freud que está vivo aqui, entre nós, com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona. Uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples. Só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, participar gratuitamente com a gente. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro.